Boa tarde, Darcy. Boa tarde a todos. Eu recebo aqui nos estúdios do NT Sul a Jaqueline Machado. A Jaqueline é uma escritora, poetisa aqui da cidade de Cachoeira do Sul e vai hoje compartilhar um pouco da sua história, um pouco das suas atividades. Boa tarde, Jaqueline. Seja muito bem-vinda aqui ao NT Sul. Boa tarde. Eu que agradeço pela oportunidade. Então tá. Jaqueline, eu quero começar te perguntando como é que despertou em você essa vontade de escrever? Bom, primeiramente eu acho que foi pelo fato de eu não ter podido frequentar a escola, né? Toda a escolaridade que eu tive, na verdade, foram 3 meses no jardim de infância, na época chamado, quando eu já tinha 7 aninhos de idade. E eu lembro que lá normalmente era mais brincadeira entre as crianças, aquela coisa toda, mas eu tinha muita vontade era de aprender a ler e escrever mesmo, até porque eu já estava na idade disso, né? Só que, devido a muitas outras coisas que aconteceram na minha vida depois, eu não pude continuar a frequentar a escola, não pude fazer o colegial. E na minha adolescência, comecei a sentir aqueles primeiros insights, assim, de ir pela escrita, mas não dei muita atenção. Mas, assim, a vontade pela escrita mesmo, ela surgiu aos meus 21 anos de idade, quando eu comecei a pensar sobre a vida, a refletir sobre Deus, a refletir sobre a natureza, a refletir mais sobre o meu problema físico, que eu já nasci assim, né? E aí eu me deparei com uma dificuldade muito grande, porque pelo fato de eu não ter escolaridade, como eu poderia me tornar uma escritora? Como eu poderia escrever um livro, né? Pois eu ainda precisava aprender muita coisa, ainda ler muito, desenvolver muito a própria escrita. Então, eu resolvi fazer também na época chamado EJA, né? Consegui me inscrever, consegui os livros, consegui tudo direitinho. E, por mais incrível que possa parecer, no primeiro dia de prova que eu tive, meu pai, o Roberto, que está aí, que é um anjo da guarda na minha vida, ele me levou até o Rio Jacuí, o Colégio Rio Jacuí, e impressionante que eu vou dizer, mas é verdade. Não foi nenhuma esquina antes, nenhuma esquina depois. Exatamente na frente da escola, uma roda da minha cadeira quebrou. Era uma cadeira antiga, né? Que já muito usada, assim, também de outras pessoas. E a cadeira quebrou bem na frente da escola. E eu fiquei, assim, sem chão. Eu lembro que eu entrei para a sala de aula, um branco na minha cabeça. Eu lembro que uma moça, inclusive, perguntou o endereço da minha casa, onde eu morava, até para o pai dela depois me levar de volta embora. E eu simplesmente esqueci até o próprio endereço da minha casa, porque eu que já tinha passado assim por tantas dificuldades, né, não podia acreditar no que estava ali acontecendo. Foi assim, terrível para mim, assim. Eu estou aqui em minhas mãos com uma das publicações da Jaqueline, Esse é o esse primeiro. livro chamado Tudo é Possível. Isso. E, Jaqueline, dentre as poucas coisas que eu consegui ver nesse tempo que a gente está conversando aqui, eu me deparei com uma frase muito interessante, que aqui diz o seguinte: existem exemplos no mundo que provam que somos capazes de fazer muito por nós, e mais ainda pelo mundo onde vivemos. Isso, a sua deficiência, o fato de muitas vezes as pessoas não acreditarem na sua capacidade, isso aí, ao invés de te limitar para as coisas da vida, ela te ilimitou. Então, colocando em você muitas coisas que as chamadas pessoas que são perfeitas às vezes não têm. Então, né? Já respondendo, né, junto à tua pergunta que tinha feito, realmente me impediu de fazer muita coisa que eu queria. Né? Como estudar, como me sentir mais amada por certas pessoas, como ter uma adolescência normal, ter uma vida normal. Impediu, sim, muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, impediu no sentido físico, não mental. E a partir do momento que toda essa potência mental, esses sonhos que estão dentro de mim, estão sendo colocados para fora, estão se materializando assim, ó. Então, o que acontece? Assim, eu acredito que tudo é possível mesmo, que não existe impossível. Tudo depende da nossa fé. A gente tem que acreditar na gente, a gente tem que acreditar no nosso próximo, a gente tem que acreditar em Deus, a gente tem que acreditar na vida para vencer. A gente tem que lutar,
né? Nada vem de graça, a gente tem que... É tudo fruto de muito esforço mesmo. Pegando um gancho nisso que você está falando, me desculpa até te interromper, mas eu quero te perguntar o seguinte. A gente vive num mundo de frieza. Nós vivemos num mundo em que muitas vezes a falta de amor, o desamor, a insensibilidade das pessoas, ela acoberta muitas coisas e acaba envolvendo o nosso dia a dia, né, o cotidiano. Agora eu quero te perguntar, como despertar o amor nas pessoas? Através da compreensão, através da palavra, através da demonstração do próprio amor, do próprio perdão, né? Porque, como tu falaste muito bem, estamos vivendo num momento, assim, num mundo de muita frieza. As pessoas estão muito distantes, né? Muito frias, muito insensíveis. E para que Deus possa nos tocar, a gente precisa muito de sensibilidade. Porque é através da nossa sensibilidade que Ele nos abre para a vida, nos abre para os nossos dons, né? E o mal do mundo hoje é a falta de amor. Estamos vivendo agora um momento assim de muita tristeza, com pessoas com depressão, enfim. Mas essa depressão é falta de amor, é falta de fé, é falta de entusiasmo. É preciso mais entusiasmo pela vida. É preciso acreditar mais na vida. É preciso acreditar muito mais. Dentre as muitas coisas que você participou e dentre as muitas conquistas que você teve, nós temos aqui 2 diplomas, inclusive um internacional. Os dois são internacionais, de língua portuguesa. Isso, como é que você encara isso aqui? Isso é uma conquista ou é mais do que uma conquista para você? É mais do que uma conquista. É mais do que uma conquista. E aqui está apenas 2 diplomas, né? Eu tenho ganho vários dentro do Rio Grande do Sul, dentro de São Paulo, Rio de Janeiro. E esses 2 são internacionais, Espanha e França, se eu não me engano, ali, né? Espanha e França. Exatamente. Espanha e França. Setembro de 2014. Algo que eu não imaginava conquistar. Premiações. Quais são os seus próximos objetivos? O que você tem aí como objetivo? O que você quer galgar? O que você quer conquistar daqui para frente? Eu quero o seguinte, eu quero expandir, né, as minhas palestras, quero divulgar meus livros, quero conquistar um espaço maior dentro dessa divulgação da palavra. Não importa muito como, seja em jornais, seja em televisão, que hoje em dia é possível também, né? Existem pessoas com limitações que já tiveram ou que têm alguns programas. Quero escrever muito. Meu objetivo principal é tirar todo esse mundo, esse universo de amor que eu tenho dentro de mim, de sonhos, e repartir com as pessoas através da escrita. Meu objetivo principal sempre vai ser escrever livros de todos os gêneros possíveis, né? Continuar escrevendo poesias. Eu gosto de compor músicas também. Eu estudo um pouquinho também de música. E eu quero estudar. Eu costumo dizer que o meu maior divertimento na vida é estudar. Porque eu gosto de descobrir as coisas, sabe? Eu gosto de aprender, eu gosto demais disso. E eu gosto muito de fazer o bem às pessoas. Não quero que ninguém me veja de uma forma especial por isso. É apenas uma escolha minha. Poderia ser outra. Afinal de contas, todos nós temos uma limitação. Né? Uns de um jeito, outros de outro, mas temos que entender que somos limitados por alguma coisa. Né? Não podemos nos olhar como pessoas diferentes. A maior limitação que uma pessoa pode ter na vida é ela não acreditar em si mesma e ela não acreditar em Deus. Porque esta pessoa não terá como evoluir, nem espiritualmente, nem materialmente. Jaqueline Machado, escritora, talentosa e muito vaidosa também, a nossa convidada de hoje aqui no NT Sul. Jaqueline, se a gente fosse ficar batendo papo aqui, nós íamos longe, porque temos muitas coisas a conversar. Mas eu queria que você deixasse algum contato de e-mail, Facebook ou mesmo telefone, para alguém que queira patrocinar algum projeto teu, alguém que queira entrar em contato, que queira adquirir alguma publicação sua. Como é que faz, quem que procura, qual é o endereço? Pode ser comigo mesmo, né? O número é 9507-4386,
né? E o meu e-mail é o tudoepossível w7@gmail.com, ou Facebook é Tudo é Possível Jaqueline Machado. Então tá, você aí que gostaria de colaborar com a vida da Jaqueline, com o trabalho dela, adquirindo um livro, patrocinando algum projeto, levando esperança para alguém através das palavras da Jaqueline, você aí vê no nosso GC os números, o número do telefone, o contato por e-mail e pelo Facebook, e se sinta à vontade para participar desse projeto, que é um projeto de vida. É um projeto que traz vida, esperança, é um projeto que desperta o amor e a sensibilidade nas pessoas. Eu queria te agradecer, Jaqueline, por ter disponibilizado um tempo para conversar com a gente, para contar para a gente um pouco da sua vida, né, para contar os seus objetivos, os seus sonhos, e que nada é impossível. Essa foi Jaqueline Machado, escritora, poetisa aqui de Cachoeira do Sul. Darcy, eu volto com você.